Olá a todos, bem-vindos ao nosso encontro de consolidação da educação permanente da Escola de Saúde Pública do Ceará. Hoje a gente vai discutir sobre prevenção quaternária, rastreio dentro do contexto da atenção primária. E para isso, a gente está aqui com os médicos e médicas do programa de pós-graduação em atenção primária de Fortaleza, turmas 5 e 6, e com o mestre Alain Denizar, meu amigo de longa data. Já compartilhei sala de aula com ele e hoje ele vem falar um pouco sobre isso. A gente vai ter um bate-papo, já temos algumas perguntas e deixo aberto a todos que estão aqui no ao vivo a que pergunte. Mas quem acompanhar apenas a gravação, a interação assíncrona ainda é possível. Você deixa comentário onde você está vendo dentro da plataforma da ESP ou mesmo aberto no YouTube e sempre vai ter alguém para interagir com você. Eu mesmo monitorearei por longa data os vídeos aqui dos nossos encontros, tá? Meu nome é Daniel Coriolano, sou supervisor do programa, médico de família e comunidade também. Alan, Alan é médico de família e comunidade também, mas o que mais, Alan? Currículo é extenso, hein? Ixi, Bem-vindo e rapaz. obrigado. Obrigado. Valeu, Daniel. O pessoal que, se tem aluno da Unifor, lembra que eu e o Carolina, a gente fazia uma dobradinha lá nas épocas que a gente falava a respeito de prevenção, né? Entrando também dentro dos méritos de prevenção quaternária. Quem não, prazer, meu nome é Alan Denizar, sou médico de família, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho a especialização da própria residência, mas também tenho especialização em homeopatia, né? Exatamente porque eu acho que é interessante falar a respeito, porque eu adentrei dentro dessa homeopatia. A homeopatia ela é uma prática integrativa complementar, e eu comecei a procurar práticas integrativas e complementares exatamente porque eu achava que não existia suficiência na terapêutica e nem na forma como nós enxergávamos a doença, simplesmente com a ciência médica que a gente tinha. Eu não sei se vocês já viram eu não sei se vocês já viram um aforisma. Quem tinha falado esse aforismo para mim foi o Dr. Otto, né? Dr. Otto, que o pessoal conhece muito da clínica lá do pessoal do César Carlos e do Hospital Universitário. Ele diz assim, ó: a maior parte das doenças, assim, as doenças típicas se manifestam de forma típica. Quando ele diz doenças típicas, significa aquelas doenças que se manifestam muito frequentemente na epidemiologia de uma população, né? Então, recebe esse aforisma, né? As doenças típicas se manifestam de forma típica. As doenças atípicas se manifestam de forma típica. Depois disso, epidemiologicamente, as doenças típicas se manifestam de forma atípica. Aí, depois de tudo isso, você tem as doenças atípicas se manifestando de forma atípica. Só que eu digo, quando as doenças atípicas se manifestam de forma atípica, é o momento que você já deveria estar partindo para as práticas integrativas e complementares, quando na verdade você já não deveria estar pensando de forma paralela. Vamos tentar mostrar isso daí de uma forma mais exemplificada, né? O que é uma doença típica se manifestando de forma atípica? A apendicitezinha começa com epigastralgia, aí depois ela evolui e ela migra para a frossilíaca direita, que é quando o peritônio está tentando fazer com que a infecção fique contida naquela região, né? É uma doença típica, quer dizer, muito prevalente, principalmente em determinada população, que é ali em torno da adolescência, e ela está se manifestando de forma atípica, né? Aliás, de forma típica. Então, uma doença mais atípica, né? Por exemplo, sei lá, um linfoma, mas ela se manifesta de forma atípica, dando aqueles tais de sintomas B, com febre noturna, que se prolonga por mais de um mês, né? Agora, você tem uma doença do refluxo gastroesofágico, é uma doença típica, mas que pode se manifestar de forma atípica, que é com sintomas atípicos, que seria a corrosão de coroa dentada, né? Aqueles sintomas de doença, em vez de doença do refluxo gastroesofágico, doença do refluxo gastrolaríngeo, que seria aquela tosse pigarreante, às vezes provocando uma asma, né? Então, a primeira coisa que você vai pensar numa asma é pensar numa doença típica, a própria asma. Mas depois você vai precisar pensar numa doença atípica, numa doença típica que seria um segundo diagnóstico se manifestando de forma atípica, né? Mas aí, quando você está lá no final da cadeia, que aí é você, pô, eu não entendo o que é que essa pessoa tem,
né? Aí eu entro dentro das possibilidades de ela ter algo que não faz parte do meu sistema diagnóstico, e sim de outros tipos de sistema diagnóstico. Foi por isso que eu fui atrás da homeopatia. E isso para não ficar fazendo uma que alguém falou nas perguntas que antecederam aqui, que o Coriolano mandou para mim. Cascatas de erros de terapêuticos, né, diagnósticos, né? Que a gente vê muito, por exemplo, a gente conduzindo de forma equivocada a congestão nasal e rinite viral em crianças, né? Todo mundo passa antihistamínico quando na literatura tem, não é para passar antihistamínico para ninguém, né? Por causa de congestão nasal de viral, não, isso está errado, é uma conduta equivocada, né? Então, você poderia se valer de outras práticas, até mesmo de cultura popular, de sabedoria popular, né? Você poderia se valer de fitoterapia, que mobiliza recursos locais, até mesmo de agricultura familiar, em vez de você ficar fazendo antihistamínicos que somam mais efeitos adversos do que verdadeiramente efeitos terapêuticos para o que você pretende, né? É, mas só foi uma introdução básica para dizer por que que eu também aderi às práticas integrativas e complementares, né? Fitoterapia, homeopatia e tudo mais. Mas para o nosso começo de conversa, eu sei que isso daqui não é um momento de a gente ficar fazendo uma aula toda a respeito do assunto. Eu vi que algumas perguntas que vocês me passaram são perguntas de pessoas que já, muitas das pessoas, elas já têm um pé dentro do assunto, já entendem vários conceitos, mas eu acho fundamental, pelo menos eu colocar um gráfico na cabeça de vocês, tá? E é por causa disso que eu vou compartilhar minha tela e aí eu vou é, mostrar para vocês um gráficozinho que eu acho que todo mundo tem que ter na cabeça quando está falando a respeito dessa questão de prevenção quaternária. Esse, calma, é um dos primeiros gráficos que a gente tem aqui. É esse gráfico bem aqui, ó. Todo mundo está vendo minha tela, né? Sim. Eu não vou deixar em modo de tela cheia porque é, aí não aparece o meu cursor, então eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, assim, ó, veja o que é que está acontecendo nesse gráfico, tá? Esse gráfico aqui é o tal da história natural da doença, adaptado de Levy e Clark, que criaram essa concepção em 1985, né? E aí o Pereira modificou em 2005. Quando você está doente, pensa aí, quando você está doente, né? A sua doença ela começa em um determinado ponto. Esse determinado ponto está sendo simbolizado aqui por essa linha que separa esse gráfico em dois grandes momentos. O momento antes de você adoecer, que ele está denominando de pré-patogênese, e o momento de depois de você adoecer, que existe depois de você adoecer ou depois de a doença de algum modo começar a se instalar no seu corpo, existe uma fase pré-clínica e uma fase clínica. A fase clínica é a fase que já chega no seu consultório falando alguma coisa, lhe apresentando sinais e sintomas. É a fase que a semiologia já é passível de te ajudar. A fase pré-clínica, muitas vezes, é uma fase assintomática, que ela pode ser diagnosticada através do laboratório ou de determinados recursos que você tem no seu dia a dia, mas que ainda não estão dando sintomatologia para o paciente, né? É essa fase pré-clínica que você vai atrás de capturar, né, para que você consiga chegar ao paciente antes que ele venha até você. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até o Maomé. Quem é a montanha? É você como médico, indo atrás do paciente antes que ele venha lhe procurar numa consulta. É esse momento aqui que, na maioria das vezes, a gente chama de prevenção. Só que é importante que vocês tenham na cabeça que prevenção é muito mais do que isso. Por isso que a gente denomina vários níveis de prevenção. A prevenção ela pode estar bem aqui, ó, nesse momento aqui da fase pré-patogenética. A prevenção ela pode estar aqui e ela é outro tipo de prevenção. E a prevenção pode estar já quando a doença ela se manifesta clinicamente, que eu já vou ter um terceiro tipo de prevenção, né? Então, assim, a paciente ela chega lá no seu consultório, ou então todos os anos, né, você faz uma campanha, o seu agente comunitário de saúde vai no território fazer uma campanha dizendo assim: vocês já fizeram a prevenção do câncer do colo do útero hoje? Perguntam para todas as pacientes do seu território. E aí elas, muito delas muito ciosas do que pode acontecer quando elas não vão ao médico fazer a prevenção do colo do útero, elas dizem: claro que eu fiz. Eu estou em dia com a minha prevenção anual do meu câncer de colo do útero, né? E aí isso é uma provocação. Quando essa mulher ela diz que está em dia com a sua prevenção do câncer do colo do útero, o que tem na cabeça dela? O que é que na cabeça dela vocês acham que é a ideia de prevenção do câncer do colo do útero?
Alguém pode me sinalizar? Quando a gente pensa em Talvez porque prevenção. ela tenha escolha o citopatológico, sabe? Não, mas aí a paciente ela não pensa em termos de ações técnicas, né? Ela pensa, a maior parte das pessoas, elas pensam em resultados práticos. Eu tenho que fazer a prevenção para... Na minha visão, assim, me colocando no lugar da paciente, eu acho que sendo uma pessoa que não é da área da saúde, ela entende, no entendimento dela, que ela está livre da doença naquele momento. Perfeito. É isso mesmo. Então, assim, se a gente fosse fazer um estudo de percepção do paciente diante da prevenção do câncer do colo do útero, eu não tenho a mínima dúvida que 90 a 99% das pacientes que estão ali que estão ali no posto de saúde, ela ia dizer assim, não, é porque quando eu faço a prevenção, eles estão tirando de mim, né, eles estão fazendo com que eu não vá ter a doença no futuro. Isso daí é o maior equívoco inimaginável a respeito da prevenção do câncer do colo do útero, né? A prevenção do câncer do colo do útero com coleta de material para análise de citopatológico, ela não evita que a doença se instale. Quem evita o tipo de ação médica que evita que a doença se instale é uma ação que transcorre no meu momento em que o paciente ele só está suscetível à doença, que nada no corpo dele já está atuando em prol da doença. Então, é antes dessa linhazinha aqui. O que é que o paciente é? Ele é um paciente suscetível. Ele é de um grupo de risco. Ele não tem nada ainda no corpo dele que vá provocar a doença. Não existe, né, na maior parte das meninas que já tiveram relações, a possibilidade de ter uma prevenção primária do câncer do colo do útero. A maior parte da prevenção é uma prevenção que é depois dessa linha, é a chamada prevenção secundária. Ela não evita a doença, ela pode diagnosticar de forma precoce. O fator de risco já está lá na flora vaginal dela, que foi a inoculação do HPV em algum coito que ela teve na vida, né? O que seria a prevenção primária nesse contexto? É a vacina. É uma tentativa de eu evitar ela ter um sistema imunológico forte o suficiente para fazer com que o HPV não venha colonizá-la, né? E nem toda vacina, as vacinas que a gente tem aí não vão evitar todos os HPVs, evitam aqueles que são mais oncogênicos, né? Então, ainda assim, ela vai ter alguns HPVs que vão colonizar a flora vaginal, e eu também não consigo tirar todos os oncogênicos. Algum deles pode ser que ainda seja oncogênico, de tal forma que ela vai estar suscetível de ter a doença do câncer do colo do útero. Então, veja a diferença. Quando ela está ali no meu consultório para eu coletar o citopatológico, eu estou fazendo uma prevenção, mas não é a prevenção que ela tem na cabeça dela, é a prevenção secundária. Eu estou fazendo com que a doença que já pode estar se manifestando e se desenvolvendo no colo do útero dela seja diagnosticada nos momentos das lesões ditas, por exemplo, atípicas, pré-malignas, para eu poder intervir no momento certo e provocar uma cura, né, no momento oportuno, certo? Então, a prevenção secundária, ela entra dentro desse propósito, aí, dentro desse momento. A prevenção primária, ela só existe quando eu consigo captar o paciente nesse momento aqui, ó, nesse momento da suscetibilidade. É o momento pré-patogenético. No caso desse exemplo que eu estou dando, é só quando eu consigo tirar o HPV ou evitar que o HPV venha colonizar o colo do útero da mulher, né? Tem algumas perguntinhas aqui no bate-papo, né? O pessoal colocou com a vacinação. Sim, a vacinação, ela é a prevenção primária. A paciente pensa que não vai ter câncer pela prevenção, exatamente. Esse tipo de pensamento, que não vou ter câncer por causa da prevenção, seria verdadeiro se fosse uma prevenção primária, né? Mas não é. O que a gente faz, na maior parte das vezes, é uma prevenção secundária. Perfeito. Então, ela está bem aqui, ó. A prevenção primária, ela tem duas ações. Ela tem duas possibilidades. Ela tem a proteção específica, que é a vacinação, porque eu estou agindo especificamente sobre um fator de risco. Essa especificidade, né, essa ação específica sobre o fator de risco, a gente chama de proteção específica. Se eu estiver atuando de forma global para evitar o adoecimento da população de uma forma geral, por exemplo, com medidas de sanitarismo, né? Por incrível que pareça, eu moro aqui perto da casinha do José de Alencar. Foi há alguns anos atrás que chegou esgoto
né? O pessoal aqui da CAGES veio formar uma rede de esgoto dentro da minha região. Até então, era ainda em sistemas de fossa, né? Então, essa atuação da CAGES sobre a minha área, ela provocou uma medida que vai evitar aumento de doenças relacionadas a infecções fecais orais, né? Isso daí, e ela aumentou de uma forma geral, né, a disseminação de doenças. Isso é uma promoção da saúde, porque eu não atuei especificamente sobre um agente, eu atuei sobre o saneamento geral do ambiente. Veja uma coisa que às vezes a gente não percebe como sendo uma prevenção primária. Se eu aumento o número de pracinhas na cidade, o aumento do número de pracinhas bem arborizadas, né, com equipamentos de exercício físico e para as crianças brincarem bem, né, com bicicletas, né, aqueles bicicletródromos, né, eu estou aumentando eu estou aumentando a quantidade de oportunidades que essas crianças vão ter de se exercitarem. No correr do tempo, eu vou ter crianças mais ativas, menos obesas, e lá na frente diminuir o risco cardiovascular da população. Mas e também eu vou poder aumentar, por exemplo, a, a, a saúde mental delas. Então pode ser que eu diminua o risco de depressão, de ansiedade, né? Então, eu estou fazendo uma medida específica que vai atuar de várias formas, diminuindo fatores de riscos diversos. Essa forma que eu tenho de atuar é o que eu chamo de promoção da saúde. Tá? Então, isso é prevenção primária dividido nesses dois pontos. Prevenção secundária, que a primeira que eu falei para vocês é provocar o diagnóstico precoce. Mas também existe uma prevenção secundária que ela vem para a limitação do dano, né? Claro, nesse momento da prevenção secundária eu posso atuar de forma curativa, mas eu tenho na limitação do dano. Qual é um exemplo de prevenção secundária com limitação de dano? O paciente ele já é hipertenso, ele já tem ateromatose de carótidas, né? E aí eu começo uma estatina para ele, porque ele tem um risco cardiovascular moderado, porque ele já tem ateromatose de carótidas no nível tal que já deixa o risco cardiovascular dele importante, moderado a alto. Então, quando eu começo a estatina, o meu objetivo é diminuir o LDL. Mas um efeito pleiotrópico dela, que eles chamam de efeito pleiotrópico, é estabilização de plaqueta, estabilização de placas ateromatosas, evitando o êmbolo que vai provocar um AVC, por exemplo. Esse efeito da estatina, ele não é efeito curativo. Ele não está fazendo com que o paciente deixe de ter a doença. E eu não estou atuando sobre a doença em si. Quer dizer, eu atuo um pouco sobre ela, mas eu estou pensando em algo mais além. Daqui a 10 anos eu queria que ele diminuísse o risco de ter eventos ateroembólicos, né? Então eu estou prevenindo algo no futuro baseado na intervenção de agora. Mas eu não faço diagnóstico precoce. Eu estou, na verdade, querendo limitar o dano de uma doença que já está instalada no corpo dele, que no caso é uma doença aterosclerótica, né? Um grande síndrome aterosclerótica que esse paciente tem. Percebe? Então, assim, esse momento aí também é um momento de prevenção secundária. Eu não estou tirando a doença dele. A doença já está instalada. Eu sei que ela tem um curso e ela tem uma velocidade. Eu estou tentando diminuir a aceleração dela, a velocidade dela, né? Então, eu estou tentando limitar o dano lá no futuro. Isso daí é uma prevenção que eu estou fazendo. Não é um tratamento curativo, né? E é engraçado que, na maior parte do segmento de doenças crônicas, eu tenho, na verdade, uma atuação de limitação de dano, né? A maior parte delas é limitação de dano, não é tratamento curativo, né? É quando a doença ela já avança e ela provoca já uma sequela no indivíduo, eu não evitei que a sequela se instalasse. Eu estou entrando em um outro momento da doença. Mas eu posso evitar que essa sequela que se instalou provoque novos danos. Isso daí eu tenho a prevenção terciária. Ela pode fazer com que o indivíduo retorne a uma funcionalidade anterior, mas ela nunca é 100% a funcionalidade que ele tinha antes. Mas eu evito, em voltando a uma funcionalidade anterior, que ele tenha novas sequelas baseadas naquele problema. Por exemplo, já que a gente está falando sobre doença aterosclerótica, o indivíduo ele tinha uma doença aterosclerótica e infartou. O infarto, morte de células cardíacas, fez uma insuficiência cardíaca. Então, ele tem fração de ejeção diminuída, ele tem até a cinesia de alguma parede e ele fez insuficiência cardíaca, né? Tem um ambulatório aqui no Hospital do Coração, que é um ambulatório só de reabilitação cardiovascular, conduzido por um grande amigo meu, né? Ele disse que ele tem
pacientes lá com fração de ejeção de 15% e que são maratonistas. Olha a loucura, né? O cara tem uma fração de ejeção de 15% e corre maratona, né? Já pensou isso? Quer dizer, talvez se ele tivesse um coração bom, não, com certeza se ele tivesse um coração bom, ele poderia ser o AIS da maratona. Mas o cara conseguiu fazer com que ele pelo menos conseguisse correr a tal ponto de ele conseguir enfrentar uma maratona. Ele não deve ser o expert, né, o top da maratona, mas ele consegue ter coração para poder chegar até lá. Então, o que é que ele evita? Ele evitou que esse paciente, que em outro cenário ele poderia ser um paciente acamado, com síndrome de fragilidade, né? E o conjunto de doenças que estão gravitando em torno da síndrome de fragilidade. Em vez disso, ele fez com que o paciente não tivesse acamado, fosse um paciente ativo, autônomo, independente, correndo maratona. Esse momento aí da reabilitação, na maior parte das vezes ele se confunde o nome reabilitação com prevenção terciária. Então, grosso modo, prevenção terciária, reabilitação, tá? E aí, a gente tem outra prevenção, que é a prevenção quaternária. A prevenção quaternária, eu queria que vocês me dissessem agora, ela é um tipo de prevenção que nós atuamos antes da linha, depois da linha. Se é depois da linha, ela estaria aqui nesse primeiro momento aqui da prevenção secundária, ou ela estaria nesse terceiro momento da prevenção terciária? Vocês conseguiriam me dizer? Primeira pergunta, prevenção quaternária é antes ou depois dessa linha da instalação da doença? Eu entendo como sendo a qualquer momento do contínuo doença, né? Porque você tem que sempre pensar como uma visão de prevenção quaternária, né? De que o seu cuidado, até um princípio médico, isso é minha interpretação, professor. Estou aqui para o senhor corrigir também, né? Tem que sempre pensar no seu cuidado como uma forma de a sua intervenção não ser mais danosa do que os benefícios, né? Ter sempre em mente que a sua intervenção pode impactar negativamente no decorrer da patologia. Certo. Então, Caio decidiu destruir a pergunta com a linha, mas alguém mantém o raciocínio da linha? Porque, assim, ele disse que existe possibilidade de fazer uma prevenção quaternária com atividades que são de proteções muito, até mesmo pré-patogenéticas, né? Mas alguém acha que, na verdade, a prevenção quaternária ela pode ser mais específica, né? Alguém tem esse pensamento? Aqui, deixa eu ver nos bate-papos. Em todo período, acho que nos dois cenários, durante todo o período, né? Qualquer período, pode se fazer mal no período da prevenção primária e depois do doente. Beleza, então todo mundo está realmente de acordo. Minha pergunta realmente foi capciosa, Caio. Eu realmente queria que vocês tivessem colhões para poder destruir a linha, né? Vamos pensar aqui, porque às vezes a gente pensa a prevenção primária como sendo um negócio tão nobre, né? Tão maravilhoso. Poxa, prevenção primária, eu estou ali destruindo os fatores de risco. Claro que não existe possibilidade de eu fazer uma agressão ao paciente na prevenção primária. Então, antes de mais nada, definição de prevenção quaternária. Você evitar que a ação do profissional de saúde ela faça um mal ao paciente. Então, é primo non nocere, né? Primeiro, não fazer o malefício do paciente, né? Então, será que aqui na prevenção primária, que eu tenho intenções tão nobres, existe a possibilidade de eu fazer mal ao paciente? Pô, não é só uma vacinazinha e tal, né? Na promoção da saúde, poxa, eu estou interferindo no ambiente, qual o problema disso? Qual o problema disso, né? Então, pessoal, a gente recentemente teve aí toda essa repercussão da vacina do Covid, né? Você vê que existe um movimento anti-vax. Eu não queria colocar um posicionamento a favor ou contra, mas quando eu tenho um posicionamento anti-vax, né, eu estou fazendo a possibilidade da discussão dessa questão de eu ter uma prevenção quaternária sobre eventos que são primordialmente de prevenção primária. Então, eu defendo que, cuidado com a vacina, você pode virar jacaré. Esse argumento, né, é um argumento de prevenção quaternária. É um argumento de que a sua intenção de prevenção primária pode fazer mal à população, né? Por exemplo, existe um argumento do pessoal contra a vacina dos HPVs, porque os HPVs têm vários.
e os oncogênicos não são 3, são pelo menos uns 10. Mas quando você faz a vacina, você pega pelo menos os 3 mais prevalentes, 4. E aí tem algumas pessoas que argumentam, será que se você estiver vacinando contra apenas 4 cepas, as mais oncogênicas, você não estará selecionando cepas oncogênicas que hoje não se manifestam, mas que talvez elas sejam ainda mais deletérias no futuro do que essas cepas que atualmente estão epidemiologicamente prevalentes nos estudos? E estas cepas mais oncogênicas, só não se manifestam por causa de uma competição dentro da flora vaginal, do nicho ecológico que impede que elas se manifestem? Será que vocês estão me entendendo? Então, quer dizer, será que quando eu instalar a vacina do HPV no futuro, eu não estarei selecionando cepas ainda mais oncogênicas? Então, independente de essa teoria ou essa hipótese estar certa ou errada, essa hipótese é uma hipótese de prevenção quaternária sobre essa intervenção de prevenção primária que estão advogando no meio médico, entendeu? Outras pessoas que estão falando aqui dizem, exato, teve a questão do COVID, né? Tem que avaliar se essa prevenção de fato corrobora com a sobrevida do paciente e a qualidade de vida. Então, tem muitas pessoas que falam a respeito disso, né? Quando começam a advogar contra essas intervenções. Quando não se foi vacinado no tempo preciso para evitar as mortes por COVID e tal. O AS após, eu não sei se você quis dizer AVC, acho que foi AVC, né? AVC isquêmico seria terciário, no intuito de diminuir o dano de novas complicações. Então, o AS no AVC isquêmico, não, ele continuaria sendo prevenção secundária, porque ele tem, no minha vez, daí também pode ser questionado, né, pessoal? Porque, assim, quando a gente está falando de eventos contínuos, né, às vezes fica difícil de a gente tentar delimitar um ponto. Eu vou falar porque eu acho que é prevenção secundária, e aí eu vou advogar a favor disso, né? Mas aí o importante é que você entenda o conceito. O AS, naquele momento, é aquele momento de alguma forma, eu tentar diminuir a agregação plaquetária que pode formar ainda mais uma cascata trombogênica dentro do paciente. Então, eu estou fazendo limitação de dano, eu não estou fazendo com que ele retorne à funcionalidade prévia, né? Por exemplo, é a mesma coisa de eu fazer uma hipertensão permissiva no paciente que está com AVC. Ele já tem zona morta. Só que a zona morta, ela está lá naquela zona mais periférica da circulação que vai alimentar o tecido por osmose. Eu estou tentando salvar a zona de penumbra. Salvar a zona de penumbra é tentar limitar o dano que aquele AVC provoca, né? Às vezes, o que é que acontece? Eu tenho formação de circulações colaterais que vão devolver função, mas eu só consegui permitir que essa circulação colateral devolvesse função porque eu tive a ação de limitar o dano lá no começo. Então, fazer uma hipertensão permissiva no começo do AVC seria uma prevenção secundária, porque está diminuindo a velocidade de morte das células cerebrais, né? O Coriolano compartilhou aqui, né, as pessoas que tomam S na prevenção secundária de eventos cardiovasculares por 2 ou mais anos de terapia diária sofrem menos IAM, AVCI e morte, de acordo com recentes métodos de estudos. Então, ele fala realmente o nome de prevenção secundária, não de prevenção terciária. É o que eu disse para vocês, grosso modo, prevenção terciária é reabilitação, né? Beleza. Então, realmente, esses são os pontos, né, pessoal? Eu posso ter prevenção, quando eu falo de prevenção quaternária, num contexto de prevenção secundária, eu estou falando, por exemplo, no seguinte sentido, ó. Vamos pegar o exemplo da prevenção do câncer de colo uterino, né? Vocês sabem que, ou então vão saber a partir de agora, no começo, a gente fazia prevenção das mulheres, a coleta do material citopatológico, quando elas começavam o coito. Só que muitas meninas estavam começando o coito mais cedo, às vezes por uma questão da urbanização, que modifica extremamente a cultura, e às vezes mesmo por causa da própria cultura conservadora, que fazia com que determinadas regiões do Brasil inteiro, mas aqui no Ceará isso é prevalente, meninas elas começassem o coito dela baseado naquela cultura antiga da predestinação para um determinado parente, né? Então, meninazinhas que começam ali a ter suas relações sexuais porque estão dentro de uma cultura que faz com que elas realmente comecem mais cedo, né? Essas meninazinhas que começavam mais cedo, às vezes até mesmo com 12 anos, não mesmo criança, né? Elas no protocolo antigo deveriam começar a fazer sua prevenção do câncer de colo do útero. Algumas lesões atípicas instavam, pressionavam, né, empurravam os médicos a serem mais agressivos.
Então, por exemplo, fazendo conizações, queimas e etc. Com o tempo percebeu que existia um efeito colateral dessas intervenções médicas. Um efeito colateral, por exemplo, de incompetência cervical quando a menina mais na frente quisesse engravidar e ela não conseguia, porque ela não, entre aspas, segurava o bebê. Então, isso daí foi um efeito colateral provocado por uma prevenção secundária. Será que existia como eu diminuir esse efeito colateral dessa prevenção secundária? As pessoas perceberam com os estudos que sim. Eu não preciso mais começar a prevenção secundária de busca do diagnóstico precoce do câncer do colo uterino quando a menina começa o coito dela. Eles começaram a adiar isso daí. Então, hoje, em alguns protocolos da Europa, eles advogam só começar aos 30 anos de idade. Aqui no Brasil, é 25 anos de idade. Mesmo que você tenha começado a sua coitarca antes disso, você tem que ter coitarca e 25 anos de idade. Como é que eles perceberam? Eles perceberam, porque assim, é só para evitar o efeito adverso? Não, eles perceberam que em mulheres imunocompetentes, mesmo quando ela tem lesões atípicas provocadas pelo HPV ali no colo do útero, o sistema imunológico dela debela essas lesões atípicas, fazendo com que ela não evolua para as zonas cancerígenas. No antigo NIC1 não vai para o NIC2, nem vai para o NIC3, né? Então, é lesões de baixo grau e lesões de alto grau. Então, às vezes, você encontra uma lesão de baixo grau no tecido escamoso, ela não evolui para a lesão de alto grau. Por quê? Você pega ali, acabou de ver o colo do útero da mulher, pô, tem uma lesão de baixo grau. Ok, como é que manda o protocolo hoje? Aguarda 6 meses. Quando vem 6 meses, a lesão desapareceu sem você ter feito nada. Então, o sistema imunológico da mulher deu conta daquela lesão. E quando eles começaram a seguir essas meninazinhas de coitarca precoce, né, fazendo tratamento mais conservador, de uma vigilância ativa, eles perceberam que o próprio sistema imunológico da mulher conseguia dar conta do recado. E aí eles tiveram força estatística suficiente para poder, a partir de agora, advogar isso. Não precisa. Essa intervenção que eles fizeram, né, sobre fazer uma coleta tardia do material é uma prevenção quaternária em cima de uma prevenção secundária antiga. Então, isso foi uma metodologia de prevenção quaternária, né? Eu estou evitando aquele efeito adverso, né, que era inaceitável pelos novos estudos que acontecia antigamente. Embora hoje ainda muitos ginecologistas ainda façam o começo do estudo citopatológico após a coitarca da menina, né? Então, esse é um outro exemplo. Oi, tem alguém que abriu o microfone? Queria perguntar? Não, foi só uma... Sem querer, professor. Cantarolou. Tudo bem. Então, assim, essa é uma ideia. Prevenção terciária, pessoal. Aqui eu vou dar um exemplo meu que eu fiz recentemente, né? Que eu vivi recentemente. Eu tenho um... Coriolano, se eu fechar a janela que apareceu aqui como enquete, eu não vou estar encerrando a enquete, não, vou? Não, pode afastar também. Beleza. Então, eu tive recentemente um episódio na minha vida que foi muito traumático, assim, porque assim, eu tô num mecanismo, eu tô assim num rojão de perda de peso mesmo. Primeiro porque eu descobri que eu tinha síndrome apneia obstrutiva do sono, apesar de não ter esse obesidade toda, mas eu realmente estava em obesidade grau 1. E aí eu estava meio lento, né, meio lesadão, podia ser porque eu estava dando muito plantão, mas eu acabei de dizer assim, cara, isso está estranho. Aí eu fui fazer a avaliação para ver, eu tinha desconfiado que eu podia ter síndrome de pernas inquietas. Então eu fui para ver síndrome de pernas inquietas e acabei descobrindo que eu tinha síndrome da apneia obstrutiva do sono grau moderado. Eu chegava a ter 90% de saturação à noite. E aí o cara diz assim, você pode começar um CPAP que custa uns R$ 300 o aluguel dele ou mais por mês, né? Aí o cara, não vou gastar tudo isso, não. Síndrome da apneia obstrutiva no sono, no meu caso, é perda de peso. Aí eu comecei, né? Dieta low carb, exercício físico e tudo mais. Eu perdi 10 quilos em um ano. E aí eu melhorei muito meu condicionamento físico, minha dormida, tudo. E melhorei até minhas dores do joelho, que eram dores que me acompanhavam há muito tempo com diagnóstico de condromalácia patelar, num grau até avançado. Para eu não precisar correr, sempre quando eu corria eu tinha uma dorzinha lá, aí eu comecei a fazer bicicleta com uma elevação de
de assento, né, com assento mais elevado, para poder respeitar o limite que minha síndrome, que minha condromalácia dava, né? Um belo dia eu tô, né, no condicionamento massa e tal, aí eu tô saindo lá do consultório, né, e eu tô saindo do consultório e aí eu tive um encontro, o meu consultório é ali perto do Del Passeio, eu tive um encontro com um amigo que a gente ia almoçar junto para poder bater um papo, há muito tempo que a gente não se encontrava. Como o consultório ele era pertinho do Del Passeio e eu estava crente que o meu joelho já tinha se recuperado, se auto-recuperado, né? Aí eu não fui de tênis, eu estava com um sapato que nem amortecedor tinha, e como já tinha passado da hora, uma das consultas passou mais tempo, aí eu fui correndo. Cara, eu dei o gás correndo. Não é tão perto o consultório até lá, mas é muito perto. Então, assim, eu passei uns 5 minutos para chegar lá ou menos. Fui voado, não parei de jeito nenhum. Essa corridazinha que eu fiz, cara, o meu joelho no outro dia amanheceu como se não existisse. Eu cheguei a pensar que eu estava aleijado, né? Poxa, cara, eu vou ficar aleijado. Eu não acredito que eu vou ficar aleijado. Eu tô com muita dor nesse joelho. Cara, mas eu não vou ceder. Eu vou ficar aleijado, mas você é aqueles aleijadinhos andando de bicicleta, nem que seja só com uma perna. Aí eu procurei rapidamente um fisioterapeuta muito bom, cara, o cara que é aqui da fisioterapia Lei Santé, vou até fazer a propaganda, o merchan, né? Gente boa, né? Fala muito sobre as evidências, a gente fica discutindo evidências no meio da sessão e ele fazendo exercícios fisioterapêuticos. Cara, o cara foi fantástico. O cara ele fez altas mensurações de dor na forma como eu geria, né, os meus movimentos de flexão e extensão, e ele provou para mim, por A mais B, que o meu comprometimento existia, mas que dava para recuperar tranquilo e rapidamente. Então, em 3 sessões, eu comecei a ter absolutamente zero dor, né? Eu acho que na escala de 1 a 10, eu cheguei lá com dor de 7 a 8, e hoje eu estou com, em alguns esforços, 1, mas ele aumentou consideravelmente a minha extensão de movimento e a minha capacidade de aguentar cargas. E ele provou para mim, com determinados testes que ele fez, que eu consigo aguentar flexões para além de 90 graus, né? E, quer dizer, o cara devolveu minha função e ele começou a me mostrar que eu podia mais do que eu realmente pensava que eu podia. Então, onde é que ele atuou? Ele atuou ao mesmo tempo na terapia da minha dor, mas ele fez uma reabilitação, então ele fez uma prevenção terciária. Ele evitou que eu ficasse um cara prostrado, tirasse os exercícios físicos da minha vida, voltasse a ter obesidade. Então, só essa intervençãozinha da prevenção terciária dele fez múltiplos ganhos ao meu redor, inclusive, e muito possivelmente, né, quer dizer, muito majoritariamente ganhos psicológicos, né? É, agora, ele me falou uma coisa interessante, né? Mesmo dentro do âmbito da prevenção terciária. Ele disse que, olha aí que interessante, hoje é que a gente teve essa conversa, né? Existe prevenção quaternária dentro do âmbito da prevenção terciária? Existe. Ele disse que aconteceu um estudo do que eles, dentro da fisioterapia, chamam de efeito nocebo. Para eles, na fisioterapia, o efeito nocebo acontece muito dentro do âmbito da dor, quando você explica para o paciente o mecanismo de provocar a dor. Em vez de você explicar o mecanismo de reabilitação, o que você vai ter de ganho funcional na explicação, você explica qual vai ser o mecanismo de você piorar daquela dor. Vamos colocar aqui em termos práticos e exemplificados, né? Eles pegaram uma população em que os fisioterapeutas foram lá e explicaram: se você continuar assim, você vai ter tal sequência, tal cadeia de evolução da sua doença. A hérnia de disco vai pinçar o nervo vai começar a doer, ele vai começar a fazer uma irradiação para dor para todo o seu membro, e aí você vai ter uma dificuldade de locomoção, uma hipotrofia da sua musculatura, e a dor vai cada vez mais piorar, porque você vai ficar cada vez mais sedentário. Para outra, e aí eles continuaram fazendo os exercícios de reabilitação. Na outra, eles fizeram exercício de reabilitação, mas sem ficar doutrinando o paciente a respeito dos mecanismos de perpetuação da dor e de piora do quadro clínico, né? Em qual dos dois casos as pessoas evoluíram com menos resposta à reabilitação e inclusive com piora da dor? No caso em que eles explicaram o mecanismo de perpetuação e piora da dor, mostrando que se você dá muito valor, se você faz com que o paciente entenda muito o seu mecanismo de dor, isso aí pode dar um efeito contrário. O paciente pode se autoconvencer de que, na verdade, ele está se degenerando, né? Então, outra coisa que na pós-graduação de dor ele diz que faz, ele diz assim: sempre tire do paciente
o conceito, isso daí é terapia cognitivo-comportamental, o conceito que está pervertido na cabeça dele e que pode prejudicar o tratamento dele. Por exemplo, doença degenerativa articular, né? Essa doença degenerativa articular, na maior parte das pessoas vai ter, todo mundo ele degenera, né? Dentro da sua articulação. Mas aí você pega para o paciente e diz assim, vixe, tem uma degeneração na sua articulação. Aí o paciente já pensa num processo que vai fazer com que ele fique aleijado. Não, ó, essa degeneração está aí, mas todo mundo vai ter. Você acelerou um pouco o seu processo por causa dos exercícios que eu estava fazendo, mas a gente vai tirar ela daí. Então você está dando feedback positivo rumo ao discurso da reabilitação. Aí o paciente ele ressignifica o cognitivo dele. Isso é terapia cognitivo-comportamental, né? É muito interessante, cara. Então, quer dizer, mesmo dentro do âmbito da prevenção terciária, você pode prejudicar o paciente baseado no que você está falando. Então, eu falo isso muito no consultório, né? Doutor, isso daqui é rim? Não, não é rim. E o que é que pode ser rim? Não, eu não vou dizer. Isso não é rim. Por quê? Porque se eu disser, talvez eu vá induzir os sintomas em você, e eu não quero isso. Acredite em mim, confie. Eu vou falar para você como você faz para poder prevenir as doenças do rim. Aí eu falo a respeito de hidratação, né, exercício físico para diminuir a pressão alta, o diabetes e tal. Algumas observações aqui no bate-papo, né? O nome do profissional é o Jefferson, gente boa, lá do Le Santé. Também acontece com o lado de inflamatório leve ou moderado nos resultados do Papa Nicolau. Demais, demais. Carelis, né? Outra coisa que acontece, gastrite enatematosa leve. Mas todo mundo tem gastrite enatematosa leve. O que é enantema? Enantema é a inflamação de uma mucosa que está dentro de você, né? Então, exantema está ali na pele e enantema está dentro de você. Todo mundo tem isso. E aí, quando aparece aquilo dali, o cara lê e diz assim, estou morto, né? Eu morri. Gastrite enatematosa, isso daqui deve ser uma doença muito grave. Quando você chega para o paciente e diz assim, todo mundo que tomar café ou ficar em jejum vai acontecer isso daí, né? Então, dá certo, né? Você não tem nada mais, nada de algo mais grave, né? Então você tira daquele paciente aquele peso, né? Aquele peso daquela possibilidade de diagnóstico, né? Então isso daqui foi o que vocês me passaram. Algumas perguntazinhas que o Coriolano me passou, pronto, Eu tenho aqui. aqui. Oi, Ah, tem? tem. Beleza. Tem alguns pontos, né, Alan, que você contemplou aqui. Estamos chegando próximo às 21 horas, mas a gente tem algo do ponto de vista prático aqui que possivelmente a maior parte já pegou. Por exemplo, Alan, o pessoal chega lá com queixas osteomusculares, já que você citou aí, e vem utilizando carbonato de cálcio, vitamina D, e pedem a represcrição disso aí. Então, a pergunta é sobre isso, sobre o quanto que isso é ou não importante, qual o efeito adverso que isso pode trazer e como atuar frente a esses pacientes que utilizam esses compostos. Então, queixas osteomusculares. Aí é uma dúvida, é uma coisa muito, assim, Vamos só imaginar, Alan, aqui, para ficar afinada aqui a pergunta, é que é um paciente que não é passível de melhora com essa terapêutica aqui, carbonato de cálcio mais vitamina D. Mas só é, que ele atribui uma melhora a isso, né? Aconteceu muito também com o caso das ivermectinas, né? O paciente jurou para mim que na hora que tomou ivermectina, a saturação dele, que estava 80%, foi para 98%. No, me- Um minuto depois, ele jurou para mim assim, ok, acredito para mim que no máximo que você vai ter vai ser algumas diarreias, né? Mas não vai fazer tanto mal. É, então, assim, por exemplo, você pode se valer. É muito importante que você tenha. Atualmente a medicina está muito baseada em evidência, isso é uma coisa muito boa, né? Por exemplo, nessa questão de osteoporose, você tem um questionário muito interessante que, se eu não me engano, é o questionário FRAX, né? Que é o risco de você ter fratura no próximo ano, baseado em vários dados que você pode coletar do paciente. E aí é baseado nesse FRAX que você vai dizer, ó, vale a pena ainda continuar fazendo um alendronato da vida, um carbonato de cálcio da vida ou não, né? Então você tem que tentar fazer o máximo para poder ser baseado em evidência. E você tirar os vieses dos consensos de especialista, porque alguém faz isso daí na sua prática diária, né? Tinha um amigo meu na unidade de pronto atendimento que era paciente mesmo com hemorragia digestiva alta, a gente não tinha nada para fazer, octreotide, nada disso na UPA. Aí ele fazia aquele ácido tranexâmico, né?
ele fazia o ácido tranexâmico. E aí eu mostrei para ele, ó, ácido tranexâmico tem na literatura, eu mostrei as evidências que não tem evidência de diminuir risco de sangramento nos pacientes. Aí ele, não, mas eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer isso. Então, nós mesmos, nós médicos mesmos, a gente se vale de um conjunto de alternativas terapêuticas que pode provocar mais mal do que bem aos pacientes, e a gente acaba induzindo, quando todo mundo utiliza ao mesmo tempo, uma cultura de uma medicalização que é mais deletéria aos pacientes do que benéfica, né? Então a gente tem que estar se vigiando quanto a isso. A gente tem que olhar. Atualmente, eu acho que é, o que não pode faltar na clínica de nenhum de vocês é uma boa base de dados que você consulte de forma rápida, né? Eu todos os dias no meu consultório, até no consultório privado, quanto no Sistema Único de Saúde, eu sempre deixo a abinha aberta do meu 5-Minute Consult, né? E do BMJ Best Practice. Eu tenho esses dois. Mas eu tenho vários, na verdade. Às vezes eu fico migrando de uma plataforma para outra porque eu sei o que é melhor em uma. Eu acho que vocês que são residentes, especializandos, utilizam muito o Whitebook, né? Porque todos esses daí, o 5-Minute Consult, o BMJ Best Practice, eu utilizo o Medscape e utilizo o próprio MSD, né? Acho que é MSD o nome, né? De vez em quando eu utilizo lá. O MSD eu acho legal porque eu posso colocar em francês, eu estou treinando francês aí para fins de melhorar a minha língua, né? E ver se eu consigo um estágio no Canadá. E aí eu coloco o MSD em francês, os outros não têm francês, aí eu fico migrando nas diferentes bases de dados. Então, eu tenho dúvida em alguma coisa, eu vou olhar qual é a evidência daquilo, né? Então, você tem que abrir evidência, você tem que colocar evidência dentro da sua prática clínica para você não instituir uma cultura de uma prática que não vai agregar nada, mas que pode trazer efeitos adversos. Tá? Existe a cultura uma cultura que eu gostaria muito que acabasse, mas não vai acabar tão cedo, porque isso daí é provocado pelas próprias indústrias da saúde, né? Dentro dos planos de saúde, né? É a cultura de estou me cuidando porque eu estou indo atrás de exames para mim, né? Então, assim, aparece muito no meu consultório particular, eu estou lá como clínico geral, médico de família, né? Muitas pessoas chegam no meu consultório com 30 anos de idade, querendo ver se está tudo bem com o colesterol, a glicemia e a hipertensão. Né? 30 anos de idade, pessoal, não era para estar se preocupando com isso. Eu estou vendo que o paciente, na verdade, tem uma cintura abdominal aumentada. Né? Alguns consensos e com nível D de evidência, eles colocam que você tem que medir a pressão do indivíduo desde os 18 anos em toda consulta. Ok, eu tenho algum nível de evidência, mas nenhum nível de evidência para você ficar investigando colesterol desde o início. Por quê? Porque nessa idade, quando eu vejo que o paciente ele pode ter alguma síndrome metabólica, que ele tem uma obesidade, né, uma cintura abdominal aumentada, qualquer valor que vier para mim, eu vou dizer, tem que melhorar a alimentação e tem que diminuir o peso, fazendo com que você diminua a cintura abdominal e a relação cintura-quadril, né? Então, assim, eu não preciso nem olhar o que é que você tem. Mesmo os triglicerídeos, que às vezes vem estourado, eu posso fazer esse tipo de intervenção. E aí o paciente vai lá e ele tem um efeito, que eu considero esse efeito um efeito extremamente danoso. Ele olha para o exame de sangue, vê que está tudo bem. Se está tudo bem, eu posso continuar a minha vida do jeito que está, mesmo com essa cintura abdominal aumentada. Ele olha para o exame de sangue e vê que está tudo mal. Mas eu não preciso coletar esse exame de sangue, porque a terapia que eu estou instituindo é uma mudança de estilo de vida, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a fazer isso, foi uma cultura que foi provocada nesses últimos, eu diria que uns 70 anos para cá, sabe? Não é uma cultura recente. Né? A mídia, pesadamente, caiu sobre a consciência da população, provocando uma necessidade de você ir atrás de exames, e só quando você vê que nos exames você está bem, é que você se sente bem. E você deixou de lado a própria sintomatologia sua. Eles foram atrás de doenças invisíveis, né? Porque realmente a gente ficou estimulando nisso, existem doenças que são invisíveis, e eles esqueceram de olharem não só para os seus próprios sintomas, mas para a sua vida como um todo. Pô, você está dormindo bem? Não, não estou. Você está comendo bem? Não, não estou. Seu peso está legal? Não, não está. Pô, tudo isso daí poderia estar sendo modificado, em vez de você estar indo atrás de saber seus níveis de colesterol. Não precisa de saber disso para poder eu já prescrever uma coisa para você, né? Daniel colocou aqui o que eu tinha falado, né? O que eu gosto de consultar muito. Beleza. Mais alguma coisa, Daniel? Não, agora a gente seguindo os momentos finais, Alan.
E aí eu tenho um desafio quando acontece isso e ainda tem questionamentos. É que é o responda em 1 minuto. Tem alguns pontos aqui, a gente pode até mesmo apenas fazer alguma recomendação para que a pessoa avance, mas para não deixar em branco, posso lançar esse desafio aqui para você, e eu posso até também fazer, e trazer Sim, alguns pontos e a gente responder em 1 minuto? certo. E se não, dizer, não, isso aqui não dá em 1 minuto não, vamos depois. Primeiro ponto é como fazer uma abordagem de polifarmácia em idosos. Vixe, responder em 1 minuto. Baixe o Medscape e tem lá uma calculadora de interações medicamentosas. Sempre coloque todas as medicações que o idoso está utilizando lá na calculadora de interações medicamentosas e vai fazendo sua análise crítica, ver se o que ele considera como sendo perigoso, ele encaixa dentro do quadro clínico do paciente ou não. E o que for muito perigoso, veja se você consegue fazer uma desprescrição. Show. Alan, o problema da referência e contra-referência. Às vezes você não quer fazer intervenções que não têm segurança naquele momento e precisa saber qual a posição do especialista focal. Então, quando há falha nessa comunicação, como atuar frente a isso para reduzir o dano para o paciente? Isso acontece muitas vezes na necessidade de renovações de receitas, que elas são estranhas à atenção primária. Uhum. O suporte, né? Telemedicina. Eu ia falar exatamente sobre isso. Primeiro, os CAPs eles estão muito desestruturados, mas foram a partir dos CAPs que foi lançada a ideia de matriciamento. Então, o psiquiatra sai do CAPS para poder matriciar você lá no posto de saúde. Se a gente tivesse um CAPS mais estruturado, talvez isso estivesse acontecendo. Mas veja se no seu CAPS não existe essa possibilidade, porque realmente os psiquiatras eles dão valor a esse diálogo, né? Muitos psiquiatras que realmente vestem a bandeira. E a outra é a telemedicina. Na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a gente tem um serviço de telemedicina, que a gente tem pelo menos 21 especialistas que podem prestar socorro para vocês, seja através da teleconsultoria, ou se vocês mandarem teleconsultoria assíncrona, ou às vezes você pode marcar uma consulta, uma interconsulta com eles. Eu também, atualmente, eu estou trabalhando na Prisional, eu fiz um evento histórico lá, né, modéstia à parte, foi uma coisa muito bacana. Um paciente, ele estava com uma paralisia flácida ascendente, mas não era Guillain-Barré, era um negócio que estava muito mais arrastado, ninguém sabia para onde ia. A gente colocando na regulação, ia ter neurologista daqui a 1 ano, quando muito, e quando chegasse lá, ele ia pedir o quê? Ressonância magnética, eletromiografia. Eu estou dizendo isso porque realmente foi o que ele pediu. Em vez disso, eu fiz uma interconsulta com o neurologista, a gente agendou com o neurologista lá da Secretaria de Saúde que cuida da regulação da fila de neurologia, e aí ele investigou tudo junto com o médico da ponta, que no caso serão vocês, e disse, ó, eu preciso de ressonância magnética da coluna torácica e da eletromiografia para poder prosseguir, mas principalmente da ressonância magnética. Aí agora a gente já teve na mesma hora uma contrarreferência, porque a gente já estava falando com o especialista. Se utilizem mais desses recursos, isso daí só vai crescer. Para a turma nova, não sei se já tem os contatos, tudo fácil aí, de fácil acesso, mas vamos passar aí no grupo. Ou então na descrição do vídeo aqui para quem assiste a gravação. Alan, às vezes o paciente comparece até a unidade solicitando o exame complementar. Viu na televisão um exame ou outro ali que diagnosticava tal doença e ele insiste, não é? No primeiro contato você não consegue. E então, como proceder diante de pacientes que insistem em solicitar exames complementares? Que ao olhar do médico não vai ajudar na conduta. Pessoal, isso daí, se vocês tiverem certeza absoluta, né? Não, eu estou muito baseado em evidência de que ele não precisa, né? Aí o certo mesmo é você não reforçar isso no paciente, porque ele pode estar entrando dentro de uma paranoia, né? Ele pode estar, é tipo um delírio persecutório, né? Mas aí, se ele tem esse viés do delírio persecutório, você vai ter que abordar a saúde mental dele, né? Se ele simplesmente for um paciente de uma ansiedade basal, que você vê que não precisa atuar tanto melhor você vai conseguir tirar ele desse lugar, quanto melhor você tiver uma relação médico-terapêutica bem interessante, certo? E a melhor relação terapêutica é a intervenção breve, né? Não precisa você fazer uma psicanálise no divã, não, tá? Na hora que você tem intervenção breve, todo mundo só pensa em intervenção breve com cigarro, né, tabagismo. Intervenção breve é desse jeito, ó. Você sempre vai olhar do lado positivo. E se você conseguiu captar do discurso dele e dos sintomas que ele está colocando algo positivo,
você vai reforçar com um olhar otimista. Poxa, tá vendo? Isso daí, ó, esse sintoma, ele melhorou. E ele melhorou sem a gente intervir. Você dá parabéns para o paciente e você ainda toca nele, certo? Porque isso daí dá um reforço positivo dentro do cérebro dele, construindo sinapses a favor de ele sair do ciclo vicioso de olhar simplesmente para o próprio umbigo e para a própria doença. Sempre preste atenção na relação terapêutica do momento que vai surgir algo que você pode reforçar de forma positiva, né? Quando o cara está no cigarro é o seguinte: ele passou um dia sem fumar. Parabéns! Caramba, passou um dia sem fumar. Nossa, que coisa boa, estou feliz por você. Né? Então você reforça positivamente, diz exatamente o que aconteceu para o paciente e dá o toquezinho que é a finalização do reforço positivo do paciente. E isso tem que ser feito sempre em toda consulta para ver se ele consegue sair desse ciclo vicioso que faz com que ele fique ensimesmado no sintoma dele. Né? Isso daí é toda uma técnica e uma arte para conseguir tirar o paciente desse ciclo vicioso, desse olhar de autodepreciação, né? De paranoia, de persecução, né? Dentro dos sintomas que ele tem. Leia um É. pouco mais sobre terapia cognitivo-comportamental, pessoal, isso daí é top. Intervenção breve. E se você pudesse listar, Alan, alguns exames que são de fato indicados para o rastreio de doenças e uma lista uma lista ou dois, quantos quiser, de exames que são usualmente utilizados como rastreio, mas que não deveriam. Não precisa nem dizer o porquê, mas Vamos lá. os que têm evidências que não têm. Vamos das evidências, das melhores evidências que nós temos, né? Mamografia a partir dos 50 anos de idade e não a partir dos 40. Quando você vai a partir dos 40, a evidência é menor, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza a partir dos 40. Colonoscopia a partir dos 50, e aí dependendo né, polipomatose que você encontrar, você encurta o tempo, mas se tiver tudo ok, é de 10 em 10 anos. Então, a partir dos 50, de 10 em 10 anos. E a própria a busca do material citopatológico no colo, na cervice, né, da mulher, e tanto melhor se você tiver pesquisa de HPV oncogênico, né? Porque com pesquisa de HPV oncogênico você pode demorar até 5 anos sem fazer. Pô, ela está livre de HPV oncogênico na análise genética lá do material da flora, isso daí é top, não tem no SUS, só tem em clínica particular, né? Mas se for só citopatológico, a cada 2 prevenções normais, você passar 3 anos sem intervir na mulher, né? Esse negócio de ficar intervindo todo ano, isso daí é uma mentira. E aí, com evidência um pouco menor, mas com algum tipo de evidência, né? Buscar ver a pressão da pessoa a partir dos 8 anos de idade, toda vez que ela for no médico, né? Mas as primeiras intervenções até os 35 anos de idade vai ser só com mudança de estilo de vida. Fazer com que você fazer intervenções breves de mudança de estilo de vida em busca de diminuir carboidrato na dieta e abandonar vícios de cigarro e álcool em toda vez que o paciente for para lá, né? Isso daí é com evidência menor, mas é uma boa. Começar rastreamento para dislipidemia a partir dos 40 anos de idade, mas não se sabe ao certo de quanto em quanto tempo você tem que fazer isso, se for normal, né? Alguns dizem 5 anos, mas há dúvidas na literatura. Então, olha que coisa legal. Está tudo normal com o paciente de 40 anos de idade, induza uma mudança de estilo de vida ou permaneça no estilo de vida adequado, e daqui a 5 anos volte a me procurar. Ou então só venha me procurar para poder estimular cada vez mais uma mudança de estilo de vida em você, né? E tem paciente que vai todo ano para saber se a dislipidemia ainda está boa, se seus colesteróis estão bons, né? Isso daí não tem evidência na literatura. E coisas que você não deve fazer, né? Em termos de rastreamento, o rastreamento do câncer de próstata, né? Não tem evidência na literatura de você fazer isso em massa. Isso deve ser uma decisão muito particular entre você e o paciente, quando você explicar bem para ele os riscos que ele corre ao desenvolver, a se submeter à via crucis de rastreamento do câncer de próstata, né? E a outra câncer, qual é o outro? Câncer de estômago, né? Acho que o pessoal vai muito atrás, né? Endoscopia digestiva alta. O paciente está com dispepsia e fazem endoscopia digestiva alta indiscriminadamente para a população, né? Isso não tem evidência de que você vai diminuir a taxa de mortalidade do câncer de estômago, né? E eu digo que agora uma evidência que eu tenho visto cada vez mais crescente, tá, pessoal?
e eu acho que isso é importante, que a gente só fala de doença, né? Dentro das mudanças de estilo de vida, fazer com que as pessoas elas tenham um momento de meditação dentro do seu dia a dia. As pessoas falam muito pouco disso, mas eu acho que é muito importante, ainda mais nesses momentos de correria que a gente tem, né? Meditação, leia-se mindfulness, né? Eu não estou querendo que a pessoa induza nenhuma religião, porque isso daí vem do budismo, embora o budismo não seja considerado uma religião a rigor, porque não tem um pensamento de Deus, né? Mas meditação no seu dia a dia. Você estimular a pessoa a ter um momento de parar, respirar e estar no momento presente, né? Na Netflix, eu sempre aconselho meus pacientes a assistirem o Headspace, mas aí tem vários aplicativos de meditação aí que você pode induzir. Tem no Spotify também, esse aí. E alguns operadores disponibilizam um aplicativo de meditação, tô percebendo isso. Beleza, pessoal. E você vê, sobre o sangue oculto nas fezes, não tem uma evidência tão boa quanto a colonoscopia, mas se você tem um sistema de saúde que ele é tão desestruturado a tal ponto de você não conseguir oferecer colonoscopia para todo mundo, e a realidade do SUS, por isso que o INCA ele não preconiza, não é porque não tem evidência, é porque a gente não tem um sistema de saúde que consiga comportar isso. O sangue oculto nas fezes, ele é algo que faz algum sentido se você fizer de forma seriada, porque o sangue oculto nas fezes ele é muito sensível, então ele dá muito falso positivo. Logo depois de um positivo de sangue oculto nas fezes, você tem que partir para uma colonoscopia. Então ele faz sentido se você pensar sempre que ele é um trampolim para a colonoscopia. O ruim é você pensar que todo sangue oculto nas fezes positivo sempre vai demandar uma colonoscopia. Aí você vai gerar uma necessidade de colonoscopias para além do que o sistema comporta, impedir, e um medo dentro da cabeça dos pacientes de que aquele sangue ali já pode ser um câncer, né? Isso é deletério, isso daí é um tipo de efeito adverso. Então, não pedir sangue oculto nas fezes para não ficar gerando esses efeitos perversos seria um tipo de prevenção quaternária, e você deixar as coisas só para colonoscopia, ou pelo menos, eu acho que tem um baixo risco, uma retossigmoidoscopia flexível, né? Tem uma lista, tem um movimento, né, mundial chamado Escolha Sábia, Choosing Wisely, que as sociedades médicas colocam a lista dos seus top 10 intervenções desnecessárias. Não sei se vocês conhecem, mas vou mandar o link daqui a pouco. Tem um específico da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, com itens relacionados à PSA, itens citados aqui, uso da bomba de próton, inibidor da bomba de prótons, solicitação de exames de vitamina D, sangue oculto, como o Alan citou, e prescrição de antibióticos para infecções das vias aéreas de possibilidade viral. E a Lara perguntou sobre vermifugação, rapidinho, Sim. né, Daniel? Uhum. Sobre vermifugação dos pacientes. Tem um estudo mostrando, tem um estudo da Crane mostrando que a vermifugação, nem nos países subdesenvolvidos, em que o menino fica lá todo o tempo lá dentro, ela teve grandes efeitos a respeito da desinfestação a longo prazo dos pacientes, né? Então, assim, ela realmente não tem pacientes que estão em países desenvolvidos que são mais limpos, né? Eles não precisam disso porque eles são pouco infestados. E mesmo naqueles que são muito infestados, a prevenção, né, vermifugação como prevenção, não teve tanto efeito. Então, assim, você pode fazer para tratar o paciente. Às vezes eu vejo assim, o paciente ele está dizendo isso, assim, mas por que você acha que... Você pergunta por quê? Por que você quer tratar verme? Não, porque faz tempo que eu não trato. Ah, só por causa disso, mas você está sentindo alguma coisa? Aí você faz o reforço positivo nos sintomas que ele está tendo, né? Se ele tiver algum sintoma de cansaço que pode falar a favor de anemia, peça o exame para ele. Aí vai ser uma coisa bacana, porque aí você vai tratar alguma coisa que você está vendo. E se vier tudo bem, aí você vai fazer um reforço positivo para ele. Olha aqui como está tudo bem. Parabéns. Cara, sempre dê parabéns para o seu paciente por causa da saúde dele. Se você não faz isso hoje, comece a fazer. Mesmo que isso não dependa dele. Colesterol tá bom. Parabéns. Seus colesteróis estão bons. Continue assim. E aí dá um tapinha no ombro dele. E isso serve para você também, assim. Você faz um planejamento de fazer 10 coisas no dia, você faz 8, fica triste que não fez 2, né? Então, sinta-se feliz pelas conquistas diárias também, no final de cada atendimento. É uma autoridade que a gente pode ter. Isso é muito importante, pessoal, muito, muito importante. Isso não é balela de coaching, não. Isso é terapia cognitivo-comportamental. É isso aí. Alan, muito obrigado por sua presença aqui, a sua experiência é muito rica sempre nos nossos encontros e hoje foi também. Obrigadão. Você tá lá na telemedicina do estado? Ou você... Cara, eu saí. Saiu. Eu saí. Saí mas foi um aprendizado muito grande a respeito de regulação lá, viu? Foi muito bom mesmo. Porque a Alan sempre consegue
inserir a tecnologia nas questões de saúde, trazendo isso como benefício, não como uma coisa desnecessária, supérflua, provavelmente deve ter influenciado bastante lá. O Emílio ainda está, né? O Emílio ainda está. Pronto, Podem encher pessoal. o saco dele. Emílio, ele é supervisor desse programa que vocês estão participando e ele é teleconsultor, ele facilita, portanto, a nossa vida para contactar os especialistas focais. Funciona muito, muito bem. Você tem alguma dúvida sobre algum dos temas das grandes áreas da medicina? Você escreve e-mail ou através do sistema próprio dele lá. Tem algum site, alguma coisa para dar a gente instruções de como utilizar o serviço? Eu vou colocar para vocês ali no grupo, para que Pronto. vocês possam acessar isso, tá bom? Telefone, site, essas coisas. Vou Então, passar para pessoal, ti. né? Alan, então valeu. Obrigado demais por você estar aqui. Últimas palavras Obrigado. por hoje. Só agradecer. Só agradecer, pessoal. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Firme e Valeu. forte. E agora eu vou colocar lá no grupo um link, vocês respondem para a gente finalizar, coisa de 1 minuto. Boa semana para todo mundo. Até próxima segunda. Boa semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.